Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares e hoje é a estrela da vez. É uma estrela literalmente, a flor estrela do Egito ou cacho de estrelas, a Pentas lanceolata. Olhem só que flor linda! A Pentas dizem que era uma das flores preferidas da famosa Cleópatra, a rainha do Egito. Tanto que essa planta é de origem africana e se popularizou o mundo afora devido à grande quantidade de flores que a planta produz e é muito atrativa para borboletas. As borboletas que ajudam a enfeitar e alegrar ainda mais o jardim. E aqui no Brasil, a Pentas, além de atrair borboletas, ela também atrai, sabem quem? Beija-flores. Olhem só, ela é atrativa para beija-flores e borboletas. Mas para cultivar a Pentas, não tem muito segredo. Ela é uma planta africana adoradora de sol. Então, essa flor, que ela tem um comportamento perene, então ela cresce, floresce e produz muitas flores ao longo dos anos. Só que com o passar da idade, o pé começa a ficar fraquinho e precisa ser replantado. Eu já tive Pentas que durou mais ou menos uns 4 anos. Depois eu tive que retirá-la do jardim e substituir por uma nova. Não é igual a lantana pode durar mais de 10 anos no jardim. A lantana muito resistente. Já a Pentas tem uma durabilidade menor, mas não deixa de impressionar e nos encantar com a beleza das suas flores. Para cultivar é muito simples. Hoje em dia, num comércio, essas mudinhas que vocês estão vendo aqui são produzidas pela Flora Hiranaka e vocês podem encontrar em 4 cores, olha só. Essas cores aqui vocês podem trabalhar no jardim de maneira que criem maciços por cor, criando um impacto visual muito bonito, né? E a Pentas, na hora de vocês cultivarem, ela tem um segredinho, olha só. Eu vou afastar essas mudas aqui, vou deixar elas de lado, tá? Para mostrar alguns segredinhos dela. Quando vocês adquirirem uma Pentas, primeiramente, não inventem de querer deixá-la nesse vasinho pequeno que a muda vem, tá? Olha só, esse vasinho é temporário. A Pentas, ela é uma planta arbustiva que pode chegar até 1 metro de altura e que jamais se desenvolveria num vasinho pequeno como esse, tá bom? Então, sempre que você adquirir uma muda de Pentas, lembre-se, ela é uma planta volumosa, mais cheia e ela pede um vaso maior. Uma muda pode ser cultivada em um vaso deste tamanho, tá bom? É um tamanho mínimo para ela, mínimo, porque ela é uma planta arbustiva que pode chegar a 1 metro de altura, tá bom? Então, na hora de você cultivar, curta as flores, pode até curtir elas nesse vasinho pequeno enquanto está florescendo. Após o término da floração, agora eu vou dar uma dica muito importante, vocês vão pegar a tesoura de poda e vão cortar todos os cachos de flores que já floresceram, ó. Essa aqui já está quase no final, aqui, ó, aqui. Ó. Todos os cachos de flores, todas as pontas dos galhos, vocês estão vendo aqui que eu cortei. Vou aproveitar e com as pontas dos dedos faço uma faxina, uma poda de limpeza retirando folhas secas, folhas quebradas, amareladas ou doentes, tá? Ó. Fiz uma faxina na minha muda, estão vendo? Olha só como ela ficou. E agora essa mudinha ela está pronta para ser passada para um vaso maior. Eu peguei um vaso desse aqui com uns 30 centímetros de boca, mais ou menos, tá? Coloquei um substrato de qualidade, aqui eu estou usando substrato produzido pela Espanhol Plantas. Pois é, a Espanhol Plantas é tão grande que ela tem uma unidade só de produção de substratos. Um substrato aerado, soltinho, ideal para o desenvolvimento das plantas ornamentais que a Espanhol Plantas produz. Então vamos lá, ó. Coloquei um substrato aqui dentro desse vaso, vou abrir um bercinho de plantio, aqui ó, vou abrir ele no centro do vaso para que a muda possa se espalhar, abrir, né? E agora eu venho, dou uma batidinha aqui no vaso, ó. Tiro ela, coloco a minha muda aqui no bercinho de plantio, sem muito segredo, gente, olha só, é muito fácil. Dou aquela apertadinha e pronto, ó.
Plantei a minha pentas, deixa eu até limpar a minha mesa, tirar esses restinhos aqui de poda. Não tem muito segredo, vocês podem fazer isso com as pentas em uma jardineira, em vasos maiores, mas respeitem a área de plantio de uma pentas. Uma pentas não pode ser plantada uma encostada na outra, pelo menos com 30 centímetros de distância entre as mudas, para que ela possa crescer e se abrir, né? Muito amontoada, uma começa a brigar com a outra e aquele adensamento começa a surgir doenças, pragas como os ácaros, por exemplo, tá bom? Então, respeitem o espaçamento, hein? Agora, a minha pentas já está plantada e pronta para receber uma adubação para estimular a floração e o seu desenvolvimento. No mercado, nós temos um monte de tipos de adubo, mas aqui eu vou mostrar um adubo, não estou fazendo propaganda, mas aqui é um adubo popular, muito conhecido, Forte Flores, olha só, um adubo com uma formulação ideal para estimular o desenvolvimento, mas a floração das plantas também, tá? Porque se vocês observarem aqui na tabela nutricional, ele tem uma quantidade bem maior de fósforo e de potássio e uma quantidade um pouquinho menor de nitrogênio para estimular mais a floração e em plantas frutíferas a frutificação. Vou pegar esse adubo, é um pó, estão vendo? Bem prático de utilizar. Vou pegar um regador com 1 litro de água, uma colherzinha de sopa como medida, ó, e vou colocar 1 colher de sopa em 1 litro de água, misturo bem, tiro o bico do chuveirinho porque esse bico vai entupir com os granulozinhos de adubo, tá bom? E agora eu vou molhar o substrato. Não é para molhar as folhas, isso aqui não é uma adubação foliar, isso aqui é uma adubação via solo, as raízes que vão absorver os nutrientes. Molhei o meu substrato com esse adubo, molhei bem molhadinho, ó, tá? E agora eu vou repetir esse processo a cada 15 dias. Gente, é muito simples. Você vai ter que regar a sua planta semanalmente, né? Umidade moderada. Encoste o dedo na terra, sinta a umidade. Se tiver úmido, não precisa molhar. Se tiver seco, aí precisa. A pentas gosta de um substrato levemente úmido, então você pode molhar, de acordo com o clima da sua região, de 2 a 3 vezes por semana, tá? Regiões muito quentes e com baixa umidade do ar, tem que molhar até todo dia, como o povo aí de Cuiabá, por exemplo, né? E cidade quente e seca, né? Então, molhei, daqui 15 dias eu vou repetir o processo. Se a sua vida é muito corrida, você pode adubar 1 vez por mês, mas se adubar a cada 15 dias, a sua pentas vai se transformar em uma bola de flores, tá bom? Vai crescer, vai florescer. Após a floração, não esqueça dessa dica que eu dei. Vão cortar todas as pontinhas dos galhos e eliminando as antigas flores para surgir novas flores, tá? É muito importante essa poda de limpeza, tá bom? E uma dica até final, antes que eu esqueça, eu até esqueci de comentar isso com vocês. Toda flor, todas essas flores, evitem deixar principalmente os vasos cultivados onde recebe chuva. Evitem essa terra exposta ou o substrato exposto. O que acontece? Quando chove, quando você vai molhar, respinga terra ou respinga substrato nas folhas. O interessante seria vocês criarem uma proteção para evitar que respingue terra ou substrato nas folhas, prejudicando o seu desenvolvimento. E uma técnica aqui que eu vou utilizar é muito simples. Ó, vou pegar a para de grama, estão vendo aqui a para de grama? Grama seca, que é uma grama São Carlos, tá? Vou colocar uma camadinha aqui de grama. Se não tiver grama, pode usar casquinha de pinos. Pode ser aquela casquinha de pinos rústica, tá? Não precisa ser aquela polida, aquela bonitona, não, gente. Não tem necessidade. Pode ser a rústica mesmo, ó. Coloquei uma camadinha de palha seca de grama. Ela tá seca, ela não tá verde, tá bom? Ó. E pronto, ó. O substrato está protegido. Vai manter a umidade mais elevada, essa cobertura vai evitar que os matinhos brotem, germinem com uma maior facilidade, e essa camadinha aqui também protege as raízes do substrato contra a insolação.
quando o sol é muito forte, porque essa planta é para ficar no sol. Ela precisa de 5 a 6 horas direto de sol para estimular a sua floração. Se cultivar na meia sombra, ela até se desenvolve, mas não floresce, tá bom? Cultivem ela no sol pleno, mantenham a umidade moderada, não esqueçam de adubar com frequência com um adubo específico para flores e aí se preparem para uma explosão de flores e a visita dos beija-flores e borboletas no seu jardim. Espero que vocês tenham gostado das pentas. Não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e deem o joinha aí se vocês estão gostando dos nossos vídeos aqui no canal, tá bom? Até um próximo vídeo e até mais!